Oi, pessoal. Então, a gente hoje vai falar sobre esses tópicos de teoria quântica, como o título já pressupõe. E antes de mais nada, só queria lembrar que já estamos aqui no finalzinho das nossas aulas, né? E esses tópicos, apesar de falarmos sobre teoria quântica e de parecer algo muito complexo, muito denso, e é de fato, mas eu vou só mostrar para vocês, mais em caráter de revisão, algumas coisas, porque a maior parte eu já comentei em outras aulas, e algumas outras, poucas serão novas. Acho que são 2 tópicos só que são novos também. E devo lembrar também que é a nível de ensino médio, então a teoria quântica que eu me proponho aqui são os tópicos que fazem sentido para ensino médio, fazem sentido para a esfera do Enem, por exemplo, fazem sentido para você que não quer nada com física, que, não vou cursar física na universidade, nem nada do tipo, quero, sei lá, quero ser dentista. Não vou precisar de teoria quântica na minha vida de dentista. Mas é importante você saber algumas coisas básicas sobre a constituição da matéria, tudo bem? Então, o nível que eu estou me propondo aqui é esse, é básico e é essencial para você, como agente ativo da sociedade, como, sei lá, como graduado, entende? É importante que você saiba minimamente esse tipo de coisa, que você esteja por dentro desses tópicos, tá? Então, é bem superficial, mas eu acho que é essencial que você tenha uma noção disso, tá bom? Dito isso, vamos começar. O nosso primeiro, perdão, aqui. O nosso primeiro tópico é o efeito Joule. Eu já mencionei ele em outras aulas, se vocês lembram, quando a gente falava ainda sobre eletromagnetismo, né? Eu já tinha mencionado o efeito Joule, mas eu não cheguei a comentar especificamente sobre ele. Então, hoje eu trouxe aqui justamente para a gente fazer essa revisão e adentrar um pouquinho mais no assunto. E é o efeito quântico, sim, tá? Apesar de ele ter de um dos poucos que eu vou mencionar aqui, que é possível de ser observado já a nível macroscópico, tudo bem? Aí, se você for parar para pensar nesse contexto, todos os efeitos são quânticos, todos os fenômenos são quânticos, porque é lá onde tudo começa. Mas eu acho que já é importante a gente começar a falar sobre ele, porque quando usamos a palavra quântico na física, essencialmente, ou de maneira mais básica, a gente está se referindo justamente a fenômenos muito pequenos. Então, basta que seja isso. Basta que seja a nível quântico, ou seja, basta que seja a nível atômico, basta que estejamos falando de coisas do tamanho de um átomo ou menor. No caso, se falamos de elétrons em movimento, estamos falando também de um fenômeno quântico, tá bom? O James Prescott Joule foi esse físico muito importante, principalmente para essa teoria do calor, e para o conhecimento que a gente tem hoje sobre calor. Então, lá no segundo ano de ensino médio, vocês veem bastante ele, a parte de termodinâmica e tudo. E ele também vai ser homenageado dando esse nome, né? Dando o próprio nome dele, Joule, vai ficar sendo utilizado como a unidade de medida de energia. E energia é uma das coisas mais importantes na física disparado. Um dos conceitos mais difíceis também, energia, tempo, matéria. São conceitos bem gerais, bem abrangentes, e o Joule vai ser justamente a unidade de medida de energia, tá bom? Aqui no vídeo que eu vou passar para vocês, a gente tem um pequeno experimento demonstrando como acontece o efeito Joule. Então, a gente vai assistir o vídeo e aí logo em seguida eu vou estar fazendo alguns comentários para a gente fechar esse tópico, tá bom? Então, isso vai ser bem rápido, bem simples. O vídeo, tá aqui o título dele, ele tá no YouTube, nesse canal Física Universitária, tá bom? Então, depois vocês podem estar dando uma olhada lá. Eu vou deixar o link na descrição também. Para observar o efeito Joule, utilizaremos um variac, que é uma fonte de tensão variável, um pedaço de fio de níquel-cromo, uma placa de vidro, uma esponjinha de aço e uma bateria de 9 volts. O efeito Joule, pesquisado através de estudos do físico britânico, define que quando um condutor é aquecido devido à passagem de uma corrente elétrica, passa a transformar energia elétrica em energia térmica. Para realizar esta experiência, começaremos conectando o variac num pedaço de fio de uma liga de níquel e cromo, que possui uma resistividade maior comparada com outro condutor, tal como o cobre ou o alumínio. Ao se aumentar a tensão aplicada sobre o fio, a corrente elétrica também aumentará.
provocando um aquecimento. É importante o uso da placa de vidro, que funciona como um isolante térmico, para não se queimar a superfície da mesa. Pode-se observar que a corrente elétrica causa até certa incandescência no fio. O fato de o fio estar na forma espiralada diminui muito a dissipação de energia em comparação com um fio esticado. É fácil observar que quanto mais próximas estiverem as espiras, mais quentes elas ficam, pois menos energia térmica será dissipada. É por isso que os filamentos das lâmpadas incandescentes são produzidos em formato espiralado. Também podemos observar o efeito Joule com essa esponjinha de aço e uma bateria de 9 volts. Ao encostarmos os terminais da bateria nos fios de aço da esponja, haverá a passagem de uma corrente elétrica através desses fios. Dependendo da intensidade desta corrente elétrica, haverá um aquecimento do fio, capaz de provocar incandescência e uma reação química de combustão do ferro junto com o oxigênio do ar. Como os fios são muito finos, há maior superfície de contato com o oxigênio e toda a esponjinha entra em combustão, mesmo depois de cessada a corrente elétrica. Show! Eu estou supondo que o áudio ficou bom aí para vocês, tá bom? Mas é muito simples, a gente precisava mais da parte visual mesmo, o experimento realizado aí pelo pessoal da USP, muito bacana. E vocês perceberam que o próprio título do vídeo já demonstra, né, um experimento, ó. Só voltar aqui para o começo, que vocês têm no próprio título, eletromagnetismo, vocês têm o efeito Joule já acontecendo ali, quando a palavra se ilumina. E o que acontece? Esse experimento se dá pela passagem de elétrons, né? Eu já mencionei isso na aula em que eu falei sobre o efeito Joule a primeira vez. E aí os elétrons, eles são responsáveis pela corrente, né? A corrente é justamente o movimento dos elétrons, o movimento ordenado deles. E quando eles estão passando pelo fio, imaginem isso, tá? Não é exatamente assim, porque os elétrons não são exatamente esferas, tá bom? Eu já falei isso antes. Quanticamente, a gente sabe que eles são bem mais complicados do que isso. Mas imaginem que é como se fossem, tá? Para nível de ensino médio, os elétrons vão estar se chocando com os átomos do material. E por se chocarem, eles vão dissipar energia nesse choque, energia cinética desse movimento. E essa energia cinética vai se propagar em forma de calor e luz, tá bom? Para a gente. Tanto é que esquenta, literalmente esquenta o fio, e tanto é que você consegue perceber essa incandescência mencionada no vídeo, você consegue perceber uma luz saindo, tá bom? Vocês podem notar isso também nesse experimento muito simples, vocês podem fazer em casa com um grafite, a grafite, entende? Você pega a grafite, coloca um fio numa ponta, um fio na outra, liga esses fios numa pilha comum também, e você consegue perceber essa incandescência. Assim como é numa lâmpada incandescente, por isso tem esse nome, né? Na lâmpada amarela, antes dessa lâmpada fluorescente, que é essa lâmpada de luz branca, certo? A lâmpada incandescente funciona pelo mesmo princípio. O mesmo princípio que foi aplicado aqui, ó, na Fio animação do de vídeo. níquel cromo, uma placa de Quando vidro fala o nome do cientista, utilizando uma fonte de e aparece uma luz aqui níquel embaixo. cromo, vidro e uma Então, além do do físico experimento, condutor de uma transformar energia elétrica em a própria edição do vídeo também, coincidentemente, demonstra o efeito Joule. E aqui vocês veem que provoca uma iluminação. Essa incandescência é necessariamente uma luz. Então, o que a gente fez? Começamos a utilizar essa luz para iluminar os lugares escuros e colocamos esse filamento de fio, né, num bulbo, que é aqui justamente a casinha da lâmpada, que é aquele vidro da lâmpada, incandescente, estava falando dela, e lá com um gás especial, normalmente argônio, você consegue fazer com que essa luz emitida pela incandescência do efeito Joule dure mais tempo, tá bom? E é um efeito de resistência elétrica também. Eu já falei sobre resistência elétrica antes, a gente teve aula sobre resistência elétrica. A resistência é justamente isso, é o quão difícil é para a corrente elétrica passar no material. Então, quanto mais difícil for, mais energia vai ser dissipada nesse choque, né, entre aspas, entre o elétron e os átomos, e mais o efeito Joule vai se tornar evidente, mais vai esquentar, mais vai emitir luz, tá bom? Então, se perguntem, por exemplo, por que que o celular esquenta depois de muitas horas de uso? Por que que o notebook esquenta depois de muitas horas de uso? Todo dispositivo que tem bateria,
ele está passando uma corrente elétrica. E toda corrente elétrica em movimento vai acabar causando efeito Joule de alguma forma. Então, toda energia elétrica vai acabar se dissipando em um pouquinho de calor e um pouquinho de luz, se for o caso, tá bom? Às vezes em luz, mas com certeza sempre em calor também, tá? Mais algum ponto aqui para acrescentar é sobre a questão dessa luz em si, tá? Por que que isso é muito importante para a teoria quântica? Porque percebam o seguinte, o metal, ele começa a esquentar e ele começa a mudar de cor, e isso é muito estranho, tá? Talvez você, por já viver com isso e conviver, talvez não perceba, mas isso é muito estranho. Quando isso começou a ser observado, os cientistas ficaram muito, eu vou usar a palavra encasquetados, olha só, muito encasquetados com essa ideia. Por que que ele emite luz e por que que essa luz é variando? Então, conseguimos chegar à definição, conseguimos observar que essa luz ela tinha um espectro, ela seguia um caminho. Então, percebam aqui no próprio desenho mesmo, na própria animação e na hora que ele faz o experimento, né? Aqui a cor já é vermelha, porque o material é cobre, tá bom? Mas começa com essa cor aqui, vai saindo do vermelho para um laranja, sabe? E aí depois vai para um amarelo bem mais forte, bem mais vívido. A mesma coisa aconteceu no fio que ele usou, que não era vermelho, que era mais prateado, não é isso? Deixa eu só avançar aqui, ó. Beleza. O fio era prateado e mesmo assim esse fio também seguiu o mesmo padrão. Ele vai ficando vermelho e depois ele fica mais amarelo no centro. E uma outra coisa que vocês podem notar é que quanto mais quente, uma outra coisa que foi notada experimentalmente é que quanto mais quente esse objeto fica, mais ele tende para o branco. Depois do branco, se eu não me engano, ele ainda pode ficar azul, se ele ficar realmente muito quente. E esse padrão também se repete nas estrelas, então você tem uma relação entre a quantidade de calor e a luz que esse objeto emite. E a gente vai chamar isso de irradiação. A luz que irradia de um material vai mudar conforme a quantidade de energia que ele tem. Isso mais à frente vai se tornar, isso mais à frente no caso da época do James Joule, né? Mais à frente na época dele, vai se tornar o problema da radiação do corpo negro. E o que que é isso? Pensem comigo. Se esse objeto, ele começa prata, ele esquentou, ficou vermelho, esquentou mais, ficou amarelo, esquentou mais, ficou branco, esquentou mais, ficou azul. Se ele esquentar mais, depois do azul eu chego em qual cor? Eu chego no violeta. Lembrem disso, lá de espectro eletromagnético, certo? Depois que eu chegar em violeta, se eu esquentar mais, ele chega no ultravioleta. E o ultravioleta a gente não enxerga. Estão me acompanhando? Se o ultravioleta a gente não enxerga, o que que deveria acontecer? Eu deveria esquentar tanto esse objeto a ponto de que em algum momento ele iria desaparecer da minha visão. Eu não conseguiria mais enxergá-lo de tão quente que ele está. Olhem que fenômeno doido, certo? E foi exatamente essa loucura de um objeto simplesmente se tornar invisível por estar muito quente que pareceu muito estranha. Ficou conhecida depois como catástrofe do ultravioleta e que deu início, mas que foi o grande problema, um dos grandes problemas que fez com que a teoria quântica se validasse logo depois, porque a teoria quântica conseguiu explicar isso por meio da quantização da matéria, a quantização da energia, tá bom? Então, um problema uma coisa muito simples que a gente usava numa lâmpada incandescente, né, que era passar corrente elétrica, o fio esquenta, emite um pouquinho de luz. Uma coisa aparentemente simples, o fenômeno de resistência elétrica vai acabar desaguando numa transformação, num problema muito grande, nessa catástrofe do ultravioleta, e que vai ser um grande ponto de partida, um grande problema que vai ser resolvido pela física moderna, pela teoria quântica, tá bom? Então, você não precisa saber disso tudo, obviamente, é uma história bem longa, estou resumindo bastante aqui, mas você precisa disso, você precisa ter esse embasamento histórico para saber como funciona uma lâmpada, por exemplo, isso é interessante para a sua vida, não importa a profissão que você vai adquirir, tá bom? Continuando, a gente vai agora para o spin magnético. E o spin magnético também eu já comentei em outras aulas, tá bom? Já falei sobre ele nas aulas sobre eletromagnetismo. Aqui a gente vai só dar mais alguns detalhes, entrar um pouco mais a fundo nesse conceito, tá? O conceito de spin vai ser, digamos assim, oficializado, vai ser interpretado pela primeira vez corretamente com os experimentos de Goldschmidt e Uhlenbeck, tá bom? São eles que vão dizer, que vão determinar para a gente o conceito que a gente tem hoje de spin, tá? E qual que é a ideia do spin? Eu mencionei antes a palavra spin, né? A palavra spin significa giro, se eu não me engano, rotacionar, giro em inglês. Spin, pensem no hand spin,
o hand spinner, perdão, o hand spinner que ficou famoso tempo atrás, né, que negocinho que gira na sua mão, mão é hand, spin deve ser giro, entende? E aí que esse giro do elétron seria o responsável por causar o momento magnético intrínseco do elétron, tá bom? E aí, só para reforçar isso, só para que fique bem claro, não é que o spin gira, eu falei isso algumas vezes, estou só repetindo. É como se, vamos supor que fosse, mas aí, indo mais a fundo e pesquisando para fazer essa aula, eu percebi que é melhor falar para vocês que realmente não é, para que não fique essa confusão, tudo bem, entre os conceitos. Show? Então, o que que acontece? O elétron gira em torno do núcleo, perfeito. Isso é bem simples, porque a gente já percebeu, já estudou isso lá em modelos atômicos, né? E a gente sabe também que não é um giro, não é como se fosse um planeta girando em torno do Sol, tá bom? Esse modelo é o modelo de Bohr, e ele já ficou para trás. A gente tem o modelo de Schrödinger, o modelo de Heisenberg, que vai tratar o elétron como onda-partícula mesmo, entendeu? Então, ele é uma onda, e ele não, uma onda não vai ficar girando, ela existe em torno, num orbital, então é uma coisa um pouco mais diferente, um pouco mais complexa do que esse modelo planetário que a gente vê nos primeiros anos da escola e o modelo planetário que a gente repete nos desenhos que fazemos do átomo, tá bom? O elétron, por estar em torno do núcleo, tá? Ele já liberaria uma certa energia, isso já é um problema muito grande para o modelo de Bohr. Mas aí surgiu um experimento, que é o experimento de Stern e Gerlach, que ficou conhecido assim como experimento de Stern-Gerlach, que era justamente para tentar provar que o elétron também girava em torno dele mesmo, certo? E que esse giro em torno dele mesmo fazia com que ele tivesse um momento magnético intrínseco. E essa é a grande palavra destacada em todos os lugares que eu pesquisei sobre isso. O, o spin magnético, ele é intrínseco ao elétron, assim como a energia, assim como a matéria. É algo que eu não gosto muito de falar, porque soa muito como um postulado, tudo bem? Dizer que, ele tem matéria, ele tem energia, ele tem spin, ele tem um momento magnético e acabou, não tem mais o que dizer. Só que não é um postulado, porque isso é provado experimentalmente. O ponto é que ainda não sabemos o que isso é de fato, assim como não sabíamos o que era o fogo. E hoje sabemos o que é, entende? Então, assim como não sabíamos várias coisas ao longo da história da humanidade, o que é a matéria que forma o elétron, o que é a energia elétrica que vem do elétron, o que é o spin magnético do elétron, ainda não sabemos de fato, entendeu? Ainda não conseguimos ir tão a fundo no mundo quântico assim para poder descobrir com precisão, com certeza do que ele é feito, entende? Então, por isso dizemos que é intrínseco do material, é intrínseco do elétron, existe nele porque existe nele. Tá? Não é um postulado porque isso é provado experimentalmente e matematicamente e conceitualmente faz todo sentido, que ele possua matéria, que ele possua todos essas características, tá bom? Só para que fique claro isso. O experimento de Stern-Gerlach é que vai nos possibilitar entender o quanto que esse spin do elétron, ele é intrínseco e o quanto que ele é diferente do que a gente poderia supor, como que ele não é apenas um ímãzinho, como que ele não é apenas o elétron girando, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui no experimento para que isso fique mais claro. O experimento foi retirado desse site aqui, Tout est quantique, eu penso que é francês, então tudo é quântica, seria mais ou menos essa tradução. E o spin, o imã quântico, tá bom? Os imãs clássicos e o dispositivo aqui com o polo sul e o polo norte. E o que a gente supõe que o elétron era? Supõe que ele tinha essa orientação, norte e era um pequeno. A ideia era essa. Então, se você passasse um feixe de elétrons entre esses dois ímãs, você poderia fazer isso bastante, né? Ele vai estar orientado de alguma forma. Por essa orientação, ele deveria se chocar com essa parede aqui do fundo e ficar numa posição específica, certo? Olha, o norte e o sul vão ficar alinhados conforme o norte e o sul do próprio elétron. Então, a ideia era essa. E aí, se você jogasse muitos elétrons aleatoriamente, em algum momento você teria fechado toda essa região, tudo bem? Porque jogando aleatoriamente, os polos norte e sul iriam se alinhar aleatoriamente, mas em algum momento você ia fechar toda a região, tá bom? Você iria ter conseguido elétrons em toda essa região da placa ali.
Só que o que foi observado foi um pouco diferente nas orientações do elétron, se ele fosse esse ímã específico. E tem uma diferença muito grande no próprio desenho que utilizaram para representar o elétron, aqui mais como o que seria uma onda-partícula, tá? Seria mais ou menos isso. E aí entra a coisa doida da história. É que ele vai se orientar para o norte e para o sul exclusivamente. Ele não vai ficar rendendo nunca. Ele nunca vai girar e parar no meio. Ele nunca vai se orientar em outras posições. Ele sempre vai se orientar em norte e sul, só, entende? Então ele sempre vai adquirir uma dessas duas propriedades. E aí entra a questão exclusiva da quântica e como que ela é diferente do mundo real. Isso acontece e é uma das coisas mais estranhas que acontece na quântica e mais difíceis de compreender à primeira vista porque são mais diferentes do que a gente tem na realidade. O elétron, assim como algumas outras... O elétron é exclusiva? Mas eu acho que é o elétron, sim. O elétron no mundo quântico, ele tem essa propriedade muito estranha da observação. Então, dependendo de como ele for observado, ele vai reagir de uma certa forma, percebe? Quando ele é jogado num experimento desse tipo, do Stengala, ele assume um valor ou outro. E aí você poderia pensar o seguinte: bom, esses elétrons que caíram para cá, eles estão orientados desse jeito, com o polo norte para baixo e o sul para cima. Se eu conseguisse colocar outro ímã aqui com um polo sul e um polo norte, então esse daqui necessariamente seria um ímã que ficaria apontado para baixo. Mas não. Se você colocar outro aparato de ímãs aqui na frente desses elétrons, eles vão se orientar aleatoriamente em outra posição, norte ou sul, mas aleatoriamente. Então você nunca consegue definir exatamente para qual estado, para qual orientação o ímã vai se colapsar, porque o elétron tem essa característica, dependendo de como ele é observado, ele vai ficar em uma das posições diferentes, mas essas posições são aleatórias, ele nunca pode ser fixado como vai dar sempre norte ou vai dar sempre sul, vai se orientar sempre para o norte do ímã ou sempre para o sul do ímã. O elétron tem justamente essa característica quântica de que dependendo de como você observa, ele vai apresentar uma das duas, mas isso é aleatório, entende? E aí, bom, com isso, fica comprovado que o... aqui ainda ia passar o restinho do vídeo. Com isso, fica comprovado que o elétron tinha uma característica intrínseca dele, que era essa característica magnética. E essa característica não vinha do porque se viesse, ele deveria assumir uma das duas posições, mas deveria também assumir as posições intermediárias, né? Se fosse um giro, ele deveria rotacionar e preencher toda aquela região. Mas não é um giro, de fato. É uma característica intrínseca dele que colapsa. É como a gente costuma dizer na física quântica. A equação de onda ela vai colapsar em uma das duas situações possíveis. Então, ou vai ser positivo ou vai ser negativo, ou vai estar orientado para o norte ou vai estar orientado para o sul, mas nunca vai estar orientada no meio termo, tudo bem? A quantização também significa isso. A palavra quântica vai significar coisas muito pequenas, mas quântico, no sentido de quantizar, de quantidade, vem justamente de espaço pequeno, de definir tamanhos discretos, de ter valores específicos e não valores intermediários, tudo bem? Então, ou é norte-sul ou é sul-norte, mas nunca é aquele que fica na horizontal, nunca é na diagonal, é sempre um extremo ou outro, tá bom? Esse conceito também vai ser repetido aqui no nosso próximo tópico, que é o salto quântico. Eu já mencionei ele também lá no modelo atômico de Bohr, já falei um pouco sobre ele. Vou abrir aqui a simulação para mostrar para vocês, mas antes disso eu queria falar sobre a palavra quântica usada no cotidiano, como é o caso... Caramba, a foto do Niels Bohr não carregou aqui, mas estava aqui a foto do Niels Bohr. Tá na outra aula, então, né? Mas ficou faltando carregar aqui, não renderizou, sei lá. Aqui, a palavra quântico é uma coisa que me preocupa muito no cotidiano, na sociedade, então preciso fazer um parênteses para comentar sobre isso. E você tem... Aqui foi só uma pesquisa rápida, eu digitei apenas salto quântico no YouTube e apareceu, por exemplo, esses 3 vídeos. Apareceram algumas aulas, de fato, sobre o que é o salto quântico e apareceram esses vídeos aqui, por exemplo, tá? E o primeiro tópico isso é charlatanismo, tudo bem? Isso é pseudociência, isso não é ciência de verdade, tá bom, gente? Mas o que eu quero explicar para vocês
é do o que é quântica de verdade. Isso que a gente está comentando aqui agora nessa aula é quântica de verdade, entende? Isso é física quântica, isso sim é mecânica quântica. São, como eu já falei várias vezes, fenômenos do mundo muito pequeno, do mundo subatômico, tudo bem? Que onde existe uma quantidade discreta de energia e tudo. Então, isso é a quântica de fato. Tudo isso que a gente está comentando aqui é a quântica de fato. A partir do momento que você começa a usar palavras do universo quântico para explicar coisas do mundo social, isso está totalmente errado, porque não tem a ver uma coisa com a outra, tudo bem? São universos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes. Por exemplo, quando as pessoas nesses vídeos começam a falar de energia, de frequência, de vibração, e começam a dizer que as pessoas também têm isso. Então, estou sentindo que a sua energia está um pouco diferente. A gente não vibra na mesma frequência. Esse tipo de expressão não é errado você falar. Tudo bem, você quer falar, fala. Se você quiser acreditar, você é livre para acreditar nisso também. Mas dizer que isso é quântica é errado, entende? Vender isso como sendo física quântica é errado. Ganhar dinheiro às custas das pessoas, dizendo que os problemas psicológicos que elas têm, por exemplo, vêm da energia ruim que elas estão carregando, isso, dizer que isso é física quântica, dizer que quanticamente você pode melhorar a sua vida, ganhar dinheiro, ou ficar bem de saúde, ou não ter problemas mentais, caso você dê um salto quântico e comece a pensar em termos de energia quântica do seu corpo, ou qualquer outros termos que usem, energia, frequência, vibração, ou qualquer outra coisa desse tipo, isso não é física quântica, isso é charlatanismo, isso não é ciência, isso não tem comprovação científica, tudo bem? Vender isso como sendo física quântica é completamente errado, é antiético, tudo bem? É mau caratismo, ok? Por quê? Porque a palavra quântica nos remete muito isso, nos remete uma coisa difícil, complicada e densa, muito também por causa da própria cultura pop. Pensem aí no, sei lá, nos Vingadores, que foi o exemplo mais recente e mais famoso que a gente pode ver disso. Vingadores, no filme Vingadores, para quem não tem assistido, não gosta disso, mas enfim, Vingadores, uma série de desenhos sobre super-heróis e tal, da Marvel Studios, e lá acontece uma viagem no tempo, onde eles utilizam a mecânica quântica, né, onde eles utilizam o que eles chamam de reino quântico. E aí um dos super-heróis, o Homem-Formiga, fica tão pequeno que ele chega ao nível quântico da matéria, e por estar no nível quântico da matéria, eles conseguiriam é, transpassar o tempo e espaço, e com isso eles conseguem viajar no tempo. Então, o que tem de física de verdade nisso aí? De fato, se alguém conseguisse ficar tão pequeno o tamanho de um átomo, ele estaria de fato sim num mundo quântico, numa coisa que poderíamos chamar de reino quântico. E sim, no reino quântico, as coisas são bem diferentes. O próprio tempo acontece de maneira diferente, certo? Você tem onde, por exemplo, uma questão muito simples. Você chuta uma bola e a bola bate numa parede, certo? Então você tem a causa e a consequência. A causa foi você chutar a bola, a consequência foi ela bater na parede, ok? No reino quântico, o tempo se move de maneira tão diferente, distinta, que pode acontecer de o fenômeno do efeito acontecer primeiro a causa, antes da causa. Então, primeiro a bola se bateria na parede e depois você chutaria ela. Entenda como isso é doido? Então, se aproveitando desse tipo de lacuna no mundo quântico, a cultura pop vai acabar gerando vários contextos assim, onde, queremos resolver um problema, ou criamos uma energia nova, ou viajamos no tempo, ou alguém é muito poderoso. Qual que vai ser a razão? Qual vai ser o motivo? Tem poderes quânticos. Foi no mundo quântico. É porque a física nuclear, não sei das quantas. Então, você coloca termos científicos para poder dar uma ideia de que aquilo é muito complicado, é muito denso. É a mesma coisa com computadores, em filmes, quando a pessoa chega na frente do computador e sai digitando aleatoriamente e, nossa, hackeei o computador da NASA. Então, isso tudo, em caráter de entretenimento, é divertido e é interessante e tudo bem, né? Porque a grande maioria das pessoas não sabe o que é física quântica de fato. Então, elas também não é nenhum demérito delas não saber, porque de fato é complicado e é denso. Então, tudo bem, a cultura pop querer usar disso para entretenimento e para dar uma explicação aparentemente científica para uma coisa que não é científica de fato, tudo bem? Mas para entreter, tá bom? Quando você leva para o mundo real, quando você traz para o mundo de verdade, onde pessoas de verdade estão usando
coisas completamente erradas e falaciosas e mentirosas para enganar outras pessoas que também são de verdade, que têm problemas de verdade, aí é bem mais embaixo. Aí é um problema realmente denso, tudo bem? Aí nós temos um problema sério, antiético, aí nós temos um mau caratismo de fato, tá bom? Então, nessas palestras, eles costumam usar não só da física, mas muitos conceitos da neurociência, da psicologia, tudo bem? Conceitos filosóficos até, e conceitos da física quântica de maneira completamente deturpada, completamente errada. Como que você foge disso? Conhecendo de fato o assunto sobre o qual eles estão falando, tá bom? Então, se ele fala de neurociência, ele tem que realmente saber de neurociência. Ele tem que realmente ter estudado neurociência, ter um diploma em neurociência, alguma coisa do tipo, tudo bem? Os conceitos que ele fala em neurociência têm que ser os mesmos conceitos que qualquer um que estudou neurociência também fale, entende? Isso é muito importante. Esse é o rigor científico que a ciência sempre segue, que a física, principalmente, uma das maiores ciências, sempre segue. O que você faz tem que ser possível de ser repetido por todo mundo, entende? Então, os laboratórios têm um rigor científico muito grande, uma metodologia muito forte, para que todo mundo que repita o experimento também consiga o mesmo resultado, para que aquele conceito que serve aqui, serve em todos os casos onde ele for aplicado, sirva em todos os casos, perdão, onde ele seja aplicado, tá bom? Então, estou repetindo isso, e estou enfatizando, e estou sendo repetitivo mesmo, para que isso fique muito claro, tá bom? Salto quântico, energias quânticas e a frequência das pessoas, as pessoas vibrarem ou não em frequência tal, essa outra, tudo isso é falacioso, tudo isso é mentira, tudo isso é mau caratismo, tudo isso é antiético, tudo bem? Não tem nada de física quântica nisso. Física quântica é isso que eu estou apresentando para vocês nessa aula, tudo bem? Vão ter outros vídeos que eu vou deixar na descrição vou deixar links na descrição desse vídeo, tudo bem? Falando mais sobre teoria quântica, para você saber de fato o que é. Então, se você não tiver curiosidade de ir assistir os vídeos para saber o que é física quântica, mas também não acredite nesses vídeos que falam sobre física quântica, sendo que não são, tá bom? Então, não tem nenhuma relação entre autoajuda, entre autoconhecimento, entre melhora pessoal de vida e física quântica, tá? São coisas completamente distintas. Ok. Dito isso, tem também esse vídeo aqui, que eu vou deixar na descrição, de uma física formada, doutora em física, se eu não me engano, reagindo a uma conversa entre uma psicóloga e um coach quântico. Então, ela, apesar de se exaltar muito no vídeo, mas eu gosto muito da pessoa dela e do trabalho que ela faz na internet, de desmascarar pseudociências e gente que faz esse tipo de coisa, esse tipo de mau caratismo, tá bom? Então, se puderem, assistam o vídeo, é bem divertido e também muito informativo. E vamos ver aqui o modelo atômico de Bohr, só para rever o que eu já mostrei para vocês antes, numa aula anterior, sobre o... Cadê? Eu não consegui. Por que não está indo aqui? Ah, agora sim. Só para a gente rever o que é o salto quântico, tá bom? Que é um termo que foi utilizado nessas aulas e eu fiquei muito intrigado com isso. Em como as pessoas podem estar acreditando que isso é quântica, sendo que isso nada tem a ver. Tudo bem? Ok, a simulação está no PET Colorado, eu já usei várias vezes essa plataforma aqui, espero que vocês lembrem. Vamos carregar aqui um modelo de átomo de hidrogênio, então é o átomo mais simples, um átomo com um núcleo, apenas um núcleo simples de próton, né? E deixa eu ver a luz, eu vou botar monocromática para a gente deixar uma luz, deixa eu ver, uma luz verde aqui, tudo bem? Uma mais energética, uma luz azul. Vou deixar uma luz azul. Aqui é a caixa de hidrogênio, isso aqui era para ser o núcleo. Por que não está aparecendo o núcleo? Ah, aqui, perdão. Aqui o modelo de Bohr, certo? Ali está o núcleo atômico e em volta dele o elétron. E quando uma dessas partículas se chocar com ele, se ela for suficientemente forte, ela vai dar tanta energia para o elétron que ele vai saltar de uma camada para outra. É só isso que é o salto quântico, tudo bem? Resumidamente, é só isso. Vamos botar aqui o ultravioleta, que tem mais energia. Deixar mais rápido também. Não? Ficou muito rápido. Colocar mais energia, deixa eu ver, não vai chocar nenhum deles.
que que não tá... Não entendi. Ah, com a luz branca deu certo, com a luz ultravioleta não funcionou. Enfim, não entendi. Mas a luz branca aí está aparecendo todas as cores por causa disso, né? A luz branca é formada por todos os comprimentos de onda. Percebam o seguinte, quando a luz se choca, né, com o elétron, ele pula de uma camada para outra. Quando ele pula, ele libera uma energia, olha só. Ele libera uma energiazinha que sai dele, que sai desse pulo. Porque ele ganhou energia e ele fica muito mais energético, e ele fica instável. Então, ele quer retornar para o seu estado anterior, que é um nível mais básico de energia. E quando ele retorna, ele acaba liberando a energia que ele recebeu, tudo bem? Isso é o salto quântico, é só isso mesmo, basicamente é só isso. Sim, vai ter consequências disso, bem importantes, como, por exemplo, a própria emissão de cor, tá bom? Mas isso é outra história para outro tópico, mas primeiro eu só queria esclarecer o que é o salto quântico de fato, tudo bem? É um salto que acontece no mundo quântico do elétron pulando camadas no átomo, então não tem nada a ver com o seu crescimento pessoal, não tem nenhuma relação entre essas coisas, tudo bem? Continuando aqui, faltam só 2 tópicos para a gente terminar, tá bom? O próximo é fissão e fusão nuclear. Tem esse vídeo muito bom do Ciência Todo Dia, para vocês darem uma olhada também sobre a fusão nuclear e sobre ela ser energia do futuro. E também são tópicos bem simples, tá bom? Não são nada muito complexos. Assim, fusão, aqui eu achei esse vídeo comparativo muito bom, tem um link na descrição. E explicando como que acontece. No caso da fissão nuclear, como a própria animação deixa bem claro, você tem um átomo e você vai chocar... Perdão, cliquei errado aqui. Processo para você produzir energia a partir dos átomos, tá vendo? Que é a frase do vídeo. E aí, quando você colide o átomo com outras partículas, você conseguir fazer isso com energia suficiente, você faz com que, aqui você tem uma partícula se chocando com o átomo. Isso faz com que ela se divida, e nesse processo de divisão, a soma dessas duas massas não vai ser igual a essa massa anterior. Então, por exemplo, vamos bem a grosso modo, tá? Se aqui eu tinha 10 gramas de um átomo, pensem assim, 10 gramas de um átomo, aqui 5 e aqui 5, certo? Mas não, o que acontece é que aqui fica com 4 e aqui fica com 4. 4, 4, 8. Eu perco 2 gramas em forma de energia. Como assim, professor? Exatamente por aquela fórmula. Pensem naquela fórmula do Einstein, super famosa. É igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? mc ao quadrado. Perfeito? Então, eu consigo literalmente transformar essa massa em energia. A massa que eu perco desses 2 átomos aqui, né, que deveria voltar a ser 10, esses 2 gramas de massa, perde-se e se transforma em energia. Isso libera muita energia. Muito mais energia do que as usinas eólicas ou hidrelétricas que a gente tem hoje em dia, tá bom? A fissão e a fusão nuclear têm essa capacidade de liberar muita energia. A fusão, ainda mais do que a fissão, como a gente vai ver a seguir. Então, se a fissão é a separação, fissão, ruptura é a separação, a fusão é o contrário, a fusão é a soma. Então, e da mesma forma, essa soma não vai dar o mesmo valor que dava antes, tá? Então, se aqui era 5 e aqui era 5 gramas, a fusão delas duas vai gerar uma nova partícula, um novo átomo, com apenas 8 gramas, por exemplo, bem a grosso modo, 8 gramas. E esses 2 gramas que se perdeu quando elas se juntaram, vai se transformar em energia também, tá? E essa reação de fusão também vai ser muito mais poderosa, ainda vai ser muito mais poderosa do que a de fissão nuclear, tudo bem? A massa, muito por causa dos elementos, tá? Por que que um que uniu e outro que separou, por que esse aqui vai ser mais poderoso? Por causa do elemento que faz isso, tá bom? Até onde eu consegui ver, a gente tem esse fenômeno acontecendo no Sol, por exemplo, e no Sol ele utiliza o hidrogênio, transforma o hidrogênio em hélio. Então, dois átomos de hidrogênio se fundindo num átomo de hélio. E por causa do elemento que é utilizado, por causa do átomo, onde isso acontece, e da energia necessária para fazer com que isso aconteça, libera-se muito mais energia, tudo bem? Aqui você tem outros detalhes ainda que são vistos no vídeo, por isso que eu quero que vocês assistam o vídeo, porque aqui não dá para comentar tudo, mas vocês têm a questão da energia nuclear forte e a nuclear fraca. São as 4 forças fundamentais da física.
A nuclear forte, a fraca, o eletromagnetismo e a gravitacional, tudo bem? No vídeo sobre teoria quântica, lá também está explicando isso tudo direitinho. Então, não é algo que você precisa saber de fato, mas é interessante você dar uma, dar uma olhada, dar uma pesquisada, tudo bem, para você ficar mais a fundo. Mas fissão e fusão são basicamente essas duas coisas aqui, tá bom? Os dois processos liberam muito mais energia do que a gente tem hoje em dia. Os dois processos são provavelmente o tipo de energia que a gente vai usar no futuro, principalmente a fusão nuclear, porque é ainda mais poderosa que a fissão, tá bom? Continuando, aqui tem mais alguns comparativos do tipo de combustível, hidrogênio, urânio e plutônio. Os produtos, aqui como eu mencionei antes, os hidrogênios vão se transformar em uma partícula de hélio, então isso é que vai resultar daquela fusão. E aqui, na fissão, você gera material radioativo, e esse é um dos grandes problemas da fissão nuclear, é que ela vai gerar material radioativo, e por ser radioativo, é prejudicial à saúde, é muito perigoso para a natureza também como um todo, tá bom? Então é um dos motivos pelos quais a gente não utiliza com tanta frequência, ou tanto quanto gostaria. Eu acabei tornando aqui. Tinha mais alguns comparativos ali. Aqui, os produtos gerados, né? O resultado da fusão, da fusão. O uso, né? O uso, a gente já utiliza a fissão nuclear na produção de energia e a fusão ainda está em desenvolvimento. Tem um vídeo que eu vou deixar na descrição sobre isso também, sobre o que a gente pode fazer e como está sendo feito, o que a gente tem até agora, atualmente, o que a gente tem já na produção de fusão nuclear, onde que nós estamos, certo? Em qual pé nós estamos na caminhada para conseguir utilizar ela no cotidiano. E a energia, né? A energia gerada na fusão é muito maior do que a fissão, como eu já comentei antes. É isso. Limpa, reutilizável, nuclear. Ela tem essa vantagem, né? A fusão nuclear tem essa vantagem. Utilizamos hidrogênio, que é o mesmo hidrogênio que tem na água, H2O. Então, é um material que existe em abundância na natureza e que é renovável e que também não vai agredir o meio ambiente. Então, tem muitos benefícios, mas também é muito complicado, muito difícil de fazer. Para entender melhor, você tem que assistir o vídeo, tem que ver os links que eu deixei na descrição, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito extenso. No fim, nós temos o efeito fotoelétrico descoberto por Albert Einstein, que foi também o fenômeno pelo qual ele ganhou o Nobel, né? Ele não ganhou o Nobel pela relatividade, é um fato conhecido na comunidade científica, mas ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico, porque também foi muito importante para o desenvolvimento da teoria quântica e para o desenvolvimento da vida mesmo. De fato, a gente utiliza hoje, por exemplo, as células fotovoltaicas, quando você utiliza a energia solar para gerar eletricidade nas casas. Então, mesmo aqui na nossa cidade, você já tem muitas casas que utilizam, né, placas solares nos telhados, e elas utilizam esse fenômeno descoberto pelo Einstein, né? Descoberto, no caso, ele conseguiu explicar esse fenômeno, conseguiu matematizar e tudo. E o que é esse fenômeno? É bem simples também. Tem um experimento aqui para demonstrar isso, lá do mesmo canal, Física Universitária, demonstrando o efeito fotoelétrico. Nessa demonstração, usaremos um eletroscópio, um canudinho de refresco, papel toalha, uma lâmpada incandescente e uma lâmpada de vapor de mercúrio. Com esse material, ilustraremos a interação da radiação com a matéria e um dos efeitos mais importantes da física moderna, o efeito fotoelétrico. Este efeito rendeu o Prêmio Nobel para o cientista Albert Einstein em 1921. Inicialmente, iremos eletrizar o canudinho atritando-o com papel toalha. Aí as cargas, eletrização por atrito, a gente já viu isso também lá no comecinho. Em seguida, carregaremos um eletroscópio por contato, transferindo parte das cargas do canudinho. Neste caso, o eletroscópio se eletriza com cargas de mesmo sinal do canudinho. Ao ligarmos uma lâmpada incandescente de alta potência, verificamos que nada acontece e o eletroscópio continua carregado. Porém, quando ligamos uma lâmpada de vapor de mercúrio que emite radiação ultravioleta sobre o eletroscópio, ele se descarrega imediatamente. Apesar da lâmpada de vapor de mercúrio possuir uma potência elétrica muito menor comparada com a lâmpada incandescente. Então, se liguem aqui nesse momento que eu acho muito importante, tá? Vocês percebam que é uma coisa absurdamente simples e aparentemente sem sentido, aparentemente desconexa, né? Você tem aqui um dispositivozinho, uma agulha,
A agulha não desceu quando você ligou a lâmpada amarela, a agulha desceu quando você ligou a lâmpada de luz negra. Ponto. Que isso muda na minha vida? Nada. Mas hoje em dia, por causa de uma coisa tão simples, por causa de um experimento tão simples, né, você consegue, por exemplo, gerar energia elétrica a partir da luz do sol. Então, é esse tipo de salto evolucional, é esse tipo de salto tecnológico que você consegue quando você investe em tecnologia, investe em ciência, quando você investe em conhecimento, né? Você percebe que você consegue sair de um experimento tão simples, consegue sair de um conceito aparentemente tão simples e sem aplicação para uma nova forma de conseguir energia elétrica que alimenta a sua casa, que alimenta o aparelho onde você está me assistindo agora. Então, a ciência tem esse poder. A ciência precisa de investimento por isso também, né? Porque ela consegue trazer benefícios para a humanidade reais e benefícios que vão ajudar a todos indiscutivelmente e a todos sem distinção. Eu acabei de esquecer qual é o termo correto, mas vai ajudar a todos sem distinção, desde que tenha investimento, desde que você consiga apoiar. Por isso que é importante vocês saberem o mínimo disso para darem para mesmo que vocês não sigam a carreira de cientistas, mas que vocês saibam a importância disso para a carreira que você segue, mesmo que você não seja cientista, mas na sua carreira com certeza você utiliza energia elétrica ou você utiliza algo que a ciência fez por você, fez pela sua profissão, entende? Então, é importante ter esse conhecimento prévio. Incandescente, ele emite um tipo de radiação cuja energia dos fótons é muito maior. Este efeito, antes não compreendido, foi explicado por Einstein. A energia dos fótons depende da frequência da radiação. Quanto maior a frequência da onda, maior a energia. Por exemplo, os fótons da luz violeta têm mais energia do que os fótons da luz vermelha, pois a frequência da luz violeta é maior do que a frequência da luz vermelha. Dessa Falando forma, sobre os fótons isso da radiação nas aulas sobre ultravioleta, espectro. por possuírem mais energia, conseguem arrancar os elétrons da placa metálica do eletroscópio, ao contrário da lâmpada incandescente, que emite radiação infravermelha. Pode-se constatar, portanto, que o canudinho estava eletrizado com cargas negativas. E aqui é importante também outra coisa. Mesmo essa lâmpada estando numa fonte maior de energia, então não importa quanta energia você coloque, energia elétrica no caso, né? Não importa quanta energia elétrica você coloca aqui para circular nessa lâmpada, ela ainda não vai conseguir fazer esse processo. Mas essa daqui, mesmo estando numa fonte de energia menor, ela consegue fazer justamente porque a luz que está sendo emitida aqui está sendo emitida numa frequência mais baixa do que a luz que está sendo emitida aqui, que está sendo emitida numa frequência mais alta, tudo bem? Essa frequência é tão alta que, como está sendo explicado, ela consegue arrancar os elétrons dessa estrutura. E arrancando os elétrons daqui, você também desequilibra, né, toda a distribuição eletrônica que havia no eletroscópio e faz com que as plaquinhas se juntem novamente. Eu acabei voltando aqui para me descobrir. Sem encostar, e em Ah, seguida é que ele tocar o outro lado do carregando o eletroscópio com um dedo, que experimento serve de e terra. mostrando como Por que este fica processo de com cargas eletrização, o positivas, tá bom? eletroscópio se eletriza com cargas de sinal oposto ao do canudinho, ou seja, com cargas positivas. Assim, ao E com cargas incidirmos positivas, ultravioleta sobre o eletroscópio, ele não se descarregará, pois estará com falta de elétrons para serem arrancados pelos fótons. perfeito. E aqui é mais uma comprovação de que realmente o que ele está arrancando são os elétrons. O que o efeito fotoelétrico faz numa placa solar, por exemplo? A luz do sol, fótons de alta energia, porque a luz do sol vai vir em todos os comprimentos de onda, inclusive ultravioleta, lá dos raios UVA, UVB, lembram? Então, esses mesmos raios solares que causam câncer de pele, por exemplo, e por isso você precisa usar protetor solar, eles podem ser utilizados, os raios ultravioletas do sol são utilizados ao se chocarem nas placas fotovoltaicas para fazer com que os elétrons da placa se movam, sejam deslocados, sejam arrancados. Quando eles são arrancados e se movem numa direção ordenada, você tem elétrons se movendo numa direção ordenada, que é a mesma coisa que dizer você tem corrente elétrica. E tendo corrente elétrica, você pode ligar dispositivos elétricos, carregar baterias e etc, certo? Então, um fenômeno super aparentemente simples, sem explicação ainda antes, foi conseguido se estabelecer devido ao Einstein, né? Ele conseguiu explicar conceitualmente por que isso acontecia, também se utilizando de fenômeno de uma explicação quântica, né? Como eu falei antes, se envolve o mundo subatômico, envolve fenômeno quântico, tá bom? E por causa disso, por ser tão importante para o desenvolvimento da teoria quântica, para a física moderna em si, o Einstein vai ganhar o prêmio Nobel em 1922, se eu não me engano, 21, certo? Ele ganhou o Nobel em Física
pela conceituação desse experimento, pela explicação, tudo bem? E é isso, esses eram os tópicos que eu achei mais relevantes a nível de ensino médio, mais simples para poder explicar para vocês. A gente se vê na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejam os links na descrição do vídeo, tá bom? E até a próxima.